Consegue sentir só esse cheirinho? Cheirinho de prova. Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de processo penal, aula de acordo de não persecução penal, um tema que vocês pediram, mas pediram bastante lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue ainda no Instagram, segue lá, @prof.cebrian, ok? Então vamos de aulinha de ANPP, acordo de não persecução penal, e você já vai deixando aqui embaixo a sua taxa, que é o quê? Que é o like no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e no final, se gostar da aula, se essa aula gerar um valor para você, deixa aqui embaixo um comentário, isso me ajuda muito. O YouTube entende que esse vídeo aqui é relevante, distribui para mais pessoas conhecem o meu trabalho e assim o meu trabalho é divulgado, beleza? É só isso que eu te peço, like no vídeo e me segue lá no Instagram, ok? Então se você quer saber tudo ou quase tudo sobre acordo de não persecução penal, fica até o final dessa aula aqui, beleza? E para você que é meu aluno da segunda fase, para você que me segue aí por conta da segunda fase, saiba que ao final da aula eu vou comentar aqui os 3 pontos que eu acho que são possíveis, né, de serem cobrados no seu exame de ordem, que acontece domingo agora, dia 8 de agosto de 2021. Fechado? Ah, tem que ficar até o final da aula? Tem que ficar, tem que aprender, tem que estudar, não é mole não, cara, tem que ficar, aprende, estuda, né, saiba como é que funciona esse instituto e depois eu falo pra você como que eu acho que ele pode eventualmente ser cobrado no seu exame de ordem na sua segunda fase, beleza? Pessoal, roteirinho da aula, tá? Já adianto que essa aula aqui não vai ser curta, não sei quanto que vai demorar essa aula aqui, mas você certamente já sabe, porque você já está assistindo gravado e você já viu aí embaixo o tempo de aula, né? Mas embora seja um pouco longa, eu vou tentar aqui esgotar a matéria o máximo que eu conseguir, o máximo que eu lembrar, ok? Sobretudo pontos que eu acho que são fundamentais para o teu exame de ordem, para a tua prova, para o teu concurso ou para o aprendizado de um modo geral. O que eu gosto sempre de fazer, né, em algumas aulas minhas, é trazer para vocês o roteiro da aula. O que nós veremos nessa aula aqui? Lembrando, antes de mostrar para vocês, que essa aula aqui foi montada com base na doutrina do professor Renato Brasileiro. Ele é o autor e eu sou apenas o mensageiro, né? Eu leio a obra, eu aprendo a obra e depois eu compartilho aqui com vocês. Então essa aula aqui foi baseada na obra do professor Renato Brasileiro. Então o que veremos aqui hoje? Bom, primeiro eu vou explorar com vocês o conceito, porque através do conceito, né, vão se ramificar os demais conteúdos dessa aula. Então esse conceito que o professor Renato Brasileiro traz pra gente é bastante robusto. Depois nós veremos a justificativa, né, ou as justificativas de criação desse instituto, que eu acho que é importante para o entendimento da matéria. Você vai saber se o acordo de não persecução penal é encarado hoje pela doutrina e pela jurisprudência como um ato discricionário do MP ou como um direito subjetivo do réu, do acusado, melhor dizendo, porque isso tem uma implicância prática muito importante. Depois falaremos um pouquinho sobre o artigo 18 da resolução 191 do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi a resolução que criou inicialmente o acordo de não persecução penal. Veremos as redações à celebração desse acordo, veremos as condições que o sujeito, que o acusado tem que se submeter, né, para que ele consiga, ao final desse acordo, ter a sua punibilidade extinta. Trataremos sobre o controle jurisdicional, ou seja, é preciso ou não é preciso que o juiz homologue este acordo de não persecução penal. Depois veremos ainda o que deve ser feito quando o Ministério Público não apresenta, né, a proposta de acordo de não persecução penal de maneira injustificada. Existe alguma saída para o acusado, né? Isso aqui inclusive tem relação com a sua prova de segunda fase, você que é meu aluno. Depois veremos ainda o que acontece se o acusado descumprir injustificadamente as condições que lhe foram impostas no acordo. Veremos o que acontece, né, se ele cumprir integralmente esse acordo, reflexos na certidão de antecedentes criminais e, por fim, a possibilidade de retroatividade deste instituto para processos iniciados anteriormente à data de vigência de entrada em vigor da lei do pacote anticrime, que foi a lei que colocou em nosso ordenamento jurídico esse instituto aqui, ok? Então, para começar, é claro que veremos o conceito trazido pelo professor Renato Brasileiro. E antes que a gente possa entrar dentro desse conceito aqui, que é um pouquinho mais complexo, eu quero simplificar para vocês, né, numa linguagem simples, o que é
esse acordo aqui. Olha só, existem alguns crimes, pessoal, que não são crimes tão graves assim, né? Então são crimes pequenos, são crimes com a pena baixa, que não compensa o judiciário, né, ser movido inteiramente, demorar aquele tempão gastando recurso financeiro, recurso humano para julgar aquele sujeito, sendo que o fato de ser um crime pequeno pode ser que esse sujeito aqui, né, ele cumpra inicialmente alguns requisitos antes de oferecer denúncia, antes de existir um processo judicial, de modo que quando ele cumpre essas condições, antes de existir um processo, ao final ele tem a sua punibilidade extinta. Olha só, sem processo judicial, sem sentença condenatória, sem aquele estigma de uma sentença condenatória, e no fim ele tem a sua punibilidade extinta, sem inclusive ter antecedentes criminais, né? Isso em crimes menos graves. Isso é muito benéfico tanto para o acusado como para o Estado. Isso, pessoal, de maneira geral, é um instituto despenalizador. E no caso aqui de hoje, estamos estudando o Acordo de Não Persecução Penal, que também é um instituto despenalizador, ou seja, como que eu posso dizer? Visa evitar a desnecessária imposição de uma pena privativa de liberdade ou até mesmo qualquer outro tipo de pena, uma vez que aqui ele não vai cumprir pena e sim cumprir alguns requisitos, tá? Então esse é o acordo de não persecução penal. Existe uma investigação e existe o acusado. O Ministério Público chega para esse acusado e fala o seguinte: olha só, vamos fazer um acordo, você vai cumprir certas condições aqui, você vai prestar um servicinho aqui, você vai pagar uma prestação pecuniária ali, e se você fizer tudo certinho, ao final você terá sua punibilidade extinta e você nem vai ter antecedente. Isso, basicamente, é o acordo de não persecução penal, na minha linguagem, para você entender, ok? Agora vamos ao conceito mais técnico, que é o conceito do professor Renato Brasileiro. Em cima desse conceito, a nossa aula inteira será trabalhada, ok? Então, alguns pontos aqui eu posso dar um enfoque, outros pontos aqui eu vou ignorar, porque nós trataremos mais adiante, ok? Então, o que diz aqui o conceito do professor? Cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente homologado pelo juízo competente, pelo menos em regra pelo juiz das garantias, né? E por que aqui é o juiz das garantias, pessoal? Porque o pacote anticrime, ele trouxe tanto o juiz das garantias como outros institutos. Só que esse juiz das garantias está com a sua eficácia suspensa por conta de uma ação declaratória, uma ação direta de inconstitucionalidade que está no Supremo atualmente. Eu não sei quando que você está assistindo essa aula, mas no dia de hoje, né, quando eu estou gravando essa aula aqui, dia 6 de agosto de 2021, a eficácia de alguns dispositivos do pacote anticrime, dentre eles o juiz das garantias, está suspensa, ok? Então preste muita atenção nisso. O legislador inicialmente quis atribuir a tarefa de homologação desse acordo de não persecução penal ao juiz das garantias, ok? Mas atualmente estamos com a eficácia deste juiz das garantias suspensa, beleza? Pelo menos em regra, pelo juiz das garantias, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso, né? É um acordo jurídico de natureza extrajudicial, né? Um acordo bilateral, de um lado o Ministério Público e de outro lado o acusado, devidamente assistido pelo seu defensor, ou seja, é preciso que esse acusado, né, no momento da realização desse acordo de não persecução penal, esteja assistido por um defensor, seja um advogado particular ou seja um defensor público. Caso não esteja, estaremos diante de uma causa de nulidade. Olha só, uma tese para o seu exame de ordem, falaremos mais ao final da aula, ok? Então é preciso que esteja presente um advogado no momento da celebração deste acordo aqui, que confessa formal e circunstancialmente, né? Então é preciso que esse acusado confesse inicialmente, tem uma polêmica muito grande em relação a isso, a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade em troca do compromisso do parquê aqui no caso é o Ministério Público, né, de não perseguir judicialmente o caso penal, extraído da investigação penal. Leia-se, não oferecer a denúncia. Ou seja, o sujeito, né, realiza esse acordo com o Ministério Público, de um lado, a obrigação do sujeito, do investigado, é cumprir essas condições que nós veremos na aula de hoje, é claro quais são elas, e de outro lado tem o Ministério Público, que a obrigação que recai sobre ele é não oferecer a denúncia, não iniciar um processo judicial, declarando-se a extinção da punibilidade caso a vença seja integralmente cumprida, ok? Então no final, se cumprir tudo certinho, tem extinta a sua punibilidade, beleza? Fácil, né?
É claro que essa foi uma explicação genérica sobre o tema. Mas, a partir de agora, nós iremos visitar cada um desses pontos aqui, tá? Iremos ver os requisitos, iremos ver as condições, entre outros pontos muito importantes para a sua prova, para o seu concurso, ou até mesmo para a sua provinha de faculdade. Vimos o conceito, agora veremos as justificativas. Por que foi criado esse Instituto Despenalizador? O professor Renato Brasileiro, ele rola aqui basicamente três justificativas, três razões pelas quais este acordo foi criado. A primeira razão é a celeridade em casos menos graves, né? E aqui eu sempre lembro da teoria do professor Jesus Maria Silva Sanches, né, professor espanhol, que é o criador daquela teoria das velocidades do direito penal. Não vou entrar nelas aqui, mas se você sabe do que eu estou falando, vai fazer todo sentido aqui para você, né? Para você que estuda para concurso, para provas mais elaboradas, com grau de dificuldade maior, certamente conhece essa teoria, né? Então, assim, existem crimes mais graves e existem crimes menos graves, ok? Concorda comigo que o Estado, para atingir esses crimes mais graves, ele pode, né, ter uma diferenciação de tratamento em relação aos crimes mais leves? Ou seja, em crimes mais graves, é claro que eu preciso observar todas as garantias, todos os direitos fundamentais, porque a pena é muito maior, o bem jurídico violado é muito mais importante. Por conta disso, esse processo, ele por consequência, ele tem que demorar mais, tem que avaliar e observar todos os direitos e garantias fundamentais. Agora, quando estamos diante de pequenos delitos, né, crimes de bagatela, estamos diante de infrações penais de menor potencial ofensivo, de crimes com a pena reduzida que não lesionam tão gravemente assim um bem jurídico. Concorda comigo que eu posso flexibilizar um pouco, eu não sei se esse termo aqui é tão adequado, mas flexibilizar um pouquinho nessas garantias, esses direitos fundamentais, no sentido de que eu posso ter um processo mais célere, eu posso permitir que o Ministério Público tenha uma discricionariedade maior, eu posso permitir que o Ministério Público realize um acordo e que nós possamos economizar tempo e recursos naturais? Pois é, então nessas situações é extremamente e muito justificável que exista instrumentos para que nós possamos resolver essas infrações penais não tão graves assim, sem que para isso nós possamos demorar anos para julgar um crime. Então, um dos fundamentos é a celeridade do processo para crimes menos graves, porque nós não precisamos, né, observar todas aquelas garantias e todos aqueles direitos fundamentais, né? Isso associando a teoria das velocidades do direito penal. Outra razão é o fato de que o judiciário ele conta com recursos financeiros e recursos humanos limitados, né? Não temos todos os servidores do mundo, não temos todo o tempo do mundo, né? Tempo é dinheiro, o tempo ali do servidor público ele custa uma certa quantia. Então é muito razoável, pessoal, que nós deixamos, né, que os servidores, que os juízes, que os promotores de justiça se preocupem dentro de um processo penal apenas com os crimes mais graves. Os crimes menos graves nós podemos resolver isso sem que para isso exista um processo judicial, sem todos os efeitos deletérios de uma sentença penal condenatória. E esse justamente é o terceiro, né, fundamento aqui para a criação desse instituto. Veja, a gente sabe que existem diversos efeitos muito negativos, tanto em decorrência da existência de um processo, como também da condenação de um sujeito. Ninguém gosta de ir para o fórum, ninguém gosta de ser condenado, né? Quando a pessoa é condenada, ela automaticamente é estigmatizada. Se ela é condenada e vai para o sistema carcerário, existe uma grande chance dessa pessoa acabar saindo de lá sabendo muito mais do que sabia quando entrou. Então nós sabemos, é fato notório, que o nosso sistema carcerário é uma vergonha. Então, levando em conta esses efeitos maléficos da sentença, de um processo, se nós conseguirmos nos crimes de menor potencial ofensivo e crimes menos graves, resolver isso antes de existir um processo, para que ao mesmo tempo o sujeito pague por aquilo, mas não se submeta à justiça penal, seria excelente. Então é justamente isso que visa o acordo de não persecução penal, fazer com que o sujeito ele pague de alguma forma o que ele cometeu, sem que para isso ele precise ser processado, sem que para isso ele tenha antecedentes, sem que para isso ele seja condenado e seja submetido a um sistema carcerário, por exemplo, ok? Então essas são as razões de criação do acordo de não persecução penal. E aqui nós já saímos um pouquinho mais do campo teórico e nós já iniciamos, né, um conteúdo mais prático.
Certamente uma dúvida, uma questão, né, um ponto que pode ser cobrado nas suas provas, no concurso público, é o seguinte questionamento. O acordo de não persecução penal, ele é um direito subjetivo do acusado, tá? Que é acusado porque não é réu, né, do acusado, do investigado, ou é uma discricionariedade do MP? Qual é a consequência de considerar ou discricionariedade ou direito subjetivo do réu, do acusado? É basicamente uma, né? A principal, uma não, mas a principal para que você consiga lembrar desse acordo aqui e de seus efeitos é o fato de que, se eventualmente nós considerarmos o acordo de não persecução penal como um direito subjetivo do acusado, se eventualmente o Ministério Público não propor esse acordo, o juiz poderia reconhecer de ofício, né? Então, se é um direito subjetivo do acusado, a partir do momento em que o MP não oferece essa proposta e estando dentro dos requisitos legais, né, ele se opõe a oferecer, o juiz, o magistrado, ele poderia então substituir a vontade do MP para oferecer esse acordo de não persecução penal. Esse é o efeito maior, tá? O que hoje em dia é entendido, na data de hoje, tanto pela jurisprudência como pela doutrina majoritária. O atual entendimento hoje, lembrando que esse tema aqui ainda é muito cru e muitas das coisas que nós trataremos na aula de hoje ainda serão fruto, né, serão discutidas no judiciário e terão entendimentos diversos, né, levando em consideração isso. Hoje, atualmente, o entendimento é que o acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do acusado, tá? É uma discricionariedade do MP. E de onde que nós tiramos esse elemento discricionário? Do próprio texto normativo, tá? Eu considero que existe uma expressão, existe um termo dentro do caput do artigo 28A, que inclusive eu não citei ainda, mas está previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, o acordo de não persecução penal. Então, no caput do artigo 28A, né, que nós veremos mais adiante, está lá uma expressão, uma palavrinha, um termo que dali você consegue interpretar que é um instituto que, na verdade, não é um direito subjetivo, e sim é uma discricionariedade. Olha só. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com a pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo, olha só primeiro aqui, poderá, né, não é deverá. Se fosse um deverá, você já poderia atribuir de imediato aqui um direito subjetivo. Deverá, mas não é propor. Não é deverá, é poderá. Poderá propor acordo de não persecução penal, desde que, olha só, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, né? Por que eu digo que isso aqui é um elemento que revela discricionariedade? Porque muitas vezes, né, pode ser que o acusado preencha todos os requisitos, tanto os requisitos do 28A, bem como não esteja enquadrado nas vedações essas que nós veremos. Mas ainda assim, por conta desse trecho aqui, o Ministério Público ele pode deixar de oferecer esse acordo. Quer ver só um exemplo? Crimes hediondos, tá? Não existe nenhuma disposição dentro desses artigos que tratam do acordo de não persecução penal, não existe nenhuma disposição que veda expressamente a aplicação do acordo de não persecução penal nos crimes hediondos, tá? Então, muitas vezes você pega um crime hediondo com causas de aumento, com causas de diminuição, será possível você enquadrar aqui nas regras do caput, porque alguns daqueles crimes, eles não são cometidos mediante violência ou grave ameaça, outros daqueles crimes hediondos têm a pena de 4 anos, que você coloca ali uma causa de diminuição de pena, ele fica abaixo dos 4 anos, então ele se encaixa aqui, né? Então não existe nenhuma previsão expressa sobre a vedação desse acordo de não persecução penal para os crimes hediondos. Mas, se você observar esse trecho aqui, ó, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, você consegue deixar, ou seja, o Ministério Público ele consegue deixar de oferecer essa proposta de acordo e ter fundamento para isso. Né? Aqui que ele diz, olha, excelência, até existem aqui, né, os requisitos, o acusado se enquadra certinho aqui, pena
mínima inferior aos 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, o cara não é reincidente, etc, 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 mas é um crime hediondo. Então, se a gente fosse eventualmente realizar um acordo com esse sujeito, esse acordo não seria uma medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção desse crime. Por quê? Porque esse crime aqui, ele tem uma gravidade maior. Então perceba que existe aqui, sim, certa discricionariedade, né? Um certo juízo de conveniência, um certo juízo de oportunidade por parte do Ministério Público. Então é mais um argumento que reforça que esse é um instituto despenalizador com natureza discricionária, ou seja, não é um direito subjetivo do acusado, sendo que se eventualmente o Ministério Público deixar de oferecer essa proposta, o juiz ele não pode ele mesmo realizar esse acordo com o sujeito, né? E para corroborar com esse entendimento que já é trazido ali pelo professor Renato Brasileiro, recentemente, bem recentemente, o STF, então para você que está antenado na jurisprudência, o STF ele julgou nesse sentido, dizendo que não é, ele não disse expressamente que não é um direito subjetivo, mas entendeu-se que não é um direito subjetivo por meio do julgamento desse HC aqui, o HC 194.677 de São Paulo. Nesse HC aqui, basicamente, ficou evidente o entendimento do STF em relação a não ser um direito subjetivo. Olha só, o Poder Judiciário não pode impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar o acordo de não persecução penal, julgado recentemente, dia 11 de maio de 2021. Beleza? Então, o entendimento atual, na data de hoje, em agosto de 2021, né, é que não é um direito subjetivo. Belezinha? Vamos lá? Seguinte. Artigo 18 da Resolução 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. Por que é importante falar sobre isso aqui? Isso aqui, pessoal, é só uma pequena menção na nossa aula, ok? Olha só. O acordo de não persecução penal, ele não foi inicialmente criado, introduzido em nosso ordenamento jurídico por meio do acordo, por meio do pacote anticrime, ou seja, não foi a Lei 13.964 de 2019 que introduziu inicialmente o acordo de não persecução penal, né? Muitas pessoas não sabem disso. Antes mesmo da entrada em vigor do pacote anticrime já existia a previsão de existência desse acordo de não persecução penal no artigo 18 de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, ok? Então, se você comparar, inclusive, esse artigo 18 com o artigo 28A do Código de Processo Penal, que é o artigo que hoje prevê o acordo de não persecução penal, você percebe uma semelhança muito grande entre as duas redações, né? Não vou ficar lendo aqui para vocês, porque não é a finalidade dessa aula, mas você pode pausar aí o vídeo agora, tá? Para que você leia as duas redações e compare a semelhança entre elas. Mas por que, professor, você está citando essa resolução, está citando esse artigo 18 aqui? Primeiro, que é a título de curiosidade, sabedoria e conhecimento, mas num segundo momento é importante que você saiba que essa resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, sobretudo o artigo 18, teve a sua constitucionalidade questionada por meio de ações diretas de inconstitucionalidade propostas ajuizadas pela OAB e pelo Conselho Nacional dos Magistrados, dizendo que essa resolução, que esse artigo era inconstitucional, porque conforme prevê a Constituição Federal no seu artigo 22, inciso 1, né, compete privativamente à União legislar sobre direito processual. E a partir do momento em que uma resolução versa sobre esse acordo de não persecução penal, ela estaria, né, ofendendo essa disposição constitucional e ferindo uma competência legislativa privativa da União. Então, essa resolução, esse artigo 18 aqui foi muito questionado na época, mas hoje em dia essas ações declaratórias de inconstitucionalidade perderam o seu objeto, porque... Meu Deus, passou um foguete aqui. Por que perderam seu objeto? Porque sobreveio o pacote anticrime. E o pacote anticrime, que é uma lei federal, passou então a obedecer essa competência privativa da União e não há mais questionamentos a respeito desse vício formal de constitucionalidade. É claro que outros aspectos, né,
do acordo de não persecução penal estão sendo questionados sobre a sua compatibilidade em relação à Constituição, mas não quero também me aprofundar nesse aspecto aqui. Quer dizer então que essa resolução 181, esse artigo 18 dessa resolução foi revogado, professor? Não! Ainda está em vigor, tá? Ainda está em vigor e agora ela funciona mais como um regulamento desse acordo de não persecução penal e passa a funcionar mais como uma ferramenta interpretativa do acordo de não persecução penal, haja vista que esse artigo 18 da resolução é um pouquinho mais extenso do que o próprio acordo de não persecução penal. Então, atualmente, você pode considerar que esse artigo 18, que essa resolução, é um instrumento de interpretação do acordo de não persecução penal. Bem, pessoal, agora nós podemos já começar a focar naquilo que realmente importa, que é o texto de lei. Vamos lá? Seguinte, primeiramente vamos começar com os requisitos para a celebração do acordo de não persecução penal. O Ministério Público ele simplesmente pode chegar lá e oferecer esse acordo para todo e qualquer crime, para todo e qualquer sujeito? Evidentemente que não. Existem alguns requisitos que precisam ser observados para que o MP possa propor esse acordo. Esses requisitos, eles basicamente estão previstos no caput do artigo 28A, que foi inserido no Código de Processo Penal por meio do pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019, tá? Então essa é a redação do artigo 28A e pelo esqueminha que você já observa aqui no slide, você pode presumir, se você me conhece, que esses justamente são os requisitos, né? Então esses trechos em destaque, em cores diferentes, são os requisitos para a proposta do acordo de não persecução penal. Então primeiro, olha só, não sendo o caso de arquivamento, e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o MP poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, né? Elemento discricionário, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Na sequência ali, né, nos incisos, o artigo 28A, ele trata das condições que o agente, que o investigado terá que cumprir para que ao final, se cumpridas integralmente, ele tenha a sua punibilidade extinta. Então não confunda condições com requisitos. Os requisitos são aqueles pressupostos que o MP vai analisar para ver se cabe ou não o acordo de não persecução penal. E depois que ele verifica que cabe esse acordo, ele vai fazer a proposta para o acusado, e o acusado, se ele aceitar, né, ele será submetido a algumas condições que serão impostas pelo próprio acordo. No próprio acordo constarão essas condições. E são essas as condições que prevê aqui a parte final do dispositivo. Então, depois que ele vai lá e assina o acordo, ele vai cumprir serviços, ele vai prestar um pagamento em quantia pecuniária, entre outras condições que o MP poderá estabelecer, ok? Mas não veremos as condições agora, veremos as condições depois. O que nós veremos agora são os requisitos, tá? Não vou tratar aqui necessariamente na ordem, mas ainda assim vou tratar desses 4 requisitos que estão na sua tela. Primeiro, não ser o caso de arquivamento, né? Lembrando que estamos em uma fase investigativa e na fase investigativa o Ministério Público vai analisar a possibilidade de proposição, de propositura, de proposta desse acordo de não persecução penal para que, se o acusado aceitar, ele não ofereça a denúncia, tá? Então não estamos em fase de ação penal, não estamos em fase em fase judicial, né? Eu até acho que esse termo, acordo de não persecução penal, é um pouco equivocado. Por quê? Porque persecução penal engloba a fase investigativa e engloba a fase judicial, né? Então já estamos na fase investigativa. Então esse acordo é justamente para que não haja a fase judicial da persecução penal, né? Então estamos aqui na fase investigativa. E qual que é o primeiro requisito? Não ser o caso de arquivamento. Arquivamento do quê? Do inquérito policial, arquivamento do instrumento investigatório, né? Pode ser tanto o inquérito policial ou até mesmo o procedimento de investigação interno do Ministério Público. Então, se for o caso de arquivamento dessa investigação, não poderá o Ministério Público oferecer essa proposta. Por quê?
Porque é lógico, né? Se é caso de arquivamento, quando, por exemplo, não existe indícios insuficientes de autoria, quando, por exemplo, não existe prova da materialidade, não tem nem por que oferecer essa proposta, né? Eu tenho que parar aqui com essa investigação, eu não posso ofender os direitos do acusado. Se eu não tenho o mínimo lastro probatório sobre a prática da infração penal, sobre a autoria da infração penal, eu não posso submeter esse sujeito aqui a um cumprimento de uma certa pena, que não é pena, né, sendo que não existe indícios mínimos para isso aqui, né? Então você me pergunta, professor, quando estaremos diante de causas de arquivamento da investigação penal? Veja, o Código de Processo Penal não traz uma lista com as hipóteses de arquivamento do inquérito policial ou hipóteses de arquivamento do procedimento investigativo, mas por meio de uma certa analogia, nós podemos considerar como situações que vão possibilitar o arquivamento, as situações de rejeição da inicial acusatória previstas lá no 395 do Código de Processo Penal e também as situações de absolvição sumária previstas no 397 do Código de Processo Penal. Então, sendo uma dessas situações aqui previstas nesses incisos desses dois artigos aqui, estaremos diante de situações que o inquérito, que a investigação deve ser arquivada. E se essa investigação deve ser arquivada, não é possível, então, oferecer essa proposta de acordo de não persecução penal. Quais são essas situações? Primeiro, quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Um exemplo aqui de condição para o exercício da ação penal é a própria representação, né, do ofendido em crimes de ação penal pública condicionada. Já seria uma causa de arquivamento, né, quando não foi oferecida essa representação no tempo hábil. Então, nesse caso aqui, se é causa de arquivamento, não caberá o ANPP. Segundo ponto aqui, faltar justa causa para o exercício da ação penal. O que é justa causa, pessoal? Justa causa é aquele lastro probatório mínimo, né? Indícios de autoria e prova da materialidade. Se não tem prova da materialidade do crime e não tem indício de autoria, eu não vou fazer esse sujeito aqui confessar um crime, né, para que ele seja submetido a algumas condições. É irrazoável. O legislador não poderia prever algo do tipo, ok? Artigo 397 agora, que são aquelas hipóteses de absolvição sumária. Lembrando que são situações diferentes, ok? Que são utilizadas porque existe uma lacuna processual. Primeira hipótese. Quando existir manifesta causa excludente da ilicitude do fato, né, quando ficar comprovado de maneira cabal que o sujeito agiu mediante uma excludente da ilicitude, né, quando tiver uma gravação, por exemplo, uma filmagem de que o sujeito ali, ele agiu, por exemplo, em legítima defesa, é uma causa manifesta de exclusão de ilicitude. Quando existir uma manifesta causa de exclusão de culpabilidade do agente, quando o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou seja, situações de atipicidade manifesta, tá? Não são todas e quaisquer situações, são situações mais graves, são aquelas situações que não precisam de produção probatória porque é evidente, né? É aquela prova que salta aos olhos. E por fim, quando for extinta a punibilidade. Então, se uma causa de extinção da punibilidade, por exemplo, é a prescrição. Se o Ministério Público está investigando um crime e vê que está prescrito, ele não vai lá e vai propor acordo de não persecução penal, porque já foi extinta a punibilidade, ok? Então, nesse caso, vamos configurar situações em que são necessários, né? É necessário o arquivamento da investigação e, por consequência, não caberá o acordo de não persecução penal. Um segundo requisito é a confissão formal do acusado. Alguns autores vão tratar essa confissão do acusado como uma condição, ok? Eu, particularmente, eu interpreto a confissão do acusado como um requisito, porque a confissão do acusado, né, analisando topograficamente a expressão, está inserida dentro do artigo 28A e o caput do artigo 28A trata justamente dos requisitos. Então eu considero como um requisito, já vi autores considerando como requisito e outros considerando como condição. Ok? Então fica essa lacuna aqui, esse espaço meio cinzento que só será resolvido depois de muita discussão nos tribunais e na doutrina e quando esse tema ficar consolidado. Por enquanto estamos em uma zona cinzenta. Mas voltando ao tema, outro
requisito aqui é a necessidade de confissão do acusado. Então, o acusado, para que ele possa assinar esse acordo de não persecução penal com o Ministério Público, ele precisa confessar esse crime. E aqui, certamente, né, você já sabe que existem diversos questionamentos a respeito da constitucionalidade dessa expressão, desse requisito e dessa exigência, né? Então, aquelas pessoas que defendem que esse trecho aqui do artigo é inconstitucional, eles dizem que ele viola basicamente o princípio do nemo tenetur sine tegere, que é o princípio que diz que o acusado ele tem o direito de não produzir provas contra si mesmo, né? É o princípio que, por exemplo, permite o acusado, permite um réu que ele se mantenha em silêncio durante o interrogatório judicial, né? A possibilidade que o réu tem, é o direito constitucional que o réu tem de não produzir prova contra si mesmo. Então, para muitas pessoas, esse trecho aqui que exige a confissão do acusado violaria um dispositivo constitucional, que é o direito de permanecer em silêncio. Ok? Então existe essa discussão, não é muito relevante para fins de prova objetiva ou para fins de exame de ordem, que é uma prova que é mais legalista, né? Que trata mais sobre temas que já foram consolidados na jurisprudência, mas para uma prova oral, por exemplo, para um concurso maior, certamente eles podem lhe perguntar sobre isso e é interessante que você argumente sobre os dois pontos. Só que esse não é o único problema a respeito aqui desse requisito, tá? Primeiro, hoje em dia é sim um requisito, existem alguns questionamentos sobre a constitucionalidade dele, mas ainda assim estamos diante de um requisito, ou seja, o sujeito tem que confessar a prática da infração penal para ter direito a esse acordo. Só que, além dessa questão, além desse problema, dessa possível inconstitucionalidade, nós temos ainda problemas de ordem prática, né? Qual é o problema? Seguinte, imagine a seguinte situação. Imagine que o sujeito vá lá, ele realize o acordo de não persecução penal com o Ministério Público impõe algumas condições que precisam ser cumpridas, né, como, por exemplo, prestar serviços à comunidade, mas o cabeçudo vai lá e presta o serviço à comunidade 1 ou 2 dias e abandona injustificadamente e não cumpre mais essas condições, tá? O que acontece nesse caso? Quando existe o descumprimento das condições, e nós veremos isso em tópico separado, quando existe esse descumprimento, existe a possibilidade de rescisão desse acordo por parte do Ministério Público, que a consequência vai ser o fato de que agora o MP poderá oferecer a denúncia, né? Então, se ele descumpre as condições, o Ministério Público pode oferecer denúncia e começar esse processo aqui, ok? Agora imagine comigo a seguinte situação. Imagine que aconteceu isso e você é o juiz da parada. Você é o juiz do processo e você vai julgar esse carinha aqui. Você pega os autos, você pega o processo e verifica que o sujeito, ele inicialmente realizou o acordo de não persecução penal e que descumpriu esse acordo de não persecução penal e por isso que o MP ofereceu essa denúncia. E você verifica que ele, por ter aceito esse acordo de não persecução penal, ele necessariamente confessou a prática delituosa. Você olha no processo e vê que o cara confessou esse crime, tá? A gente sabe que o que é dito em sede de investigação pode ser reformulado em sede judicial. O que vai valer é o que o réu diz no contraditório e na ampla defesa, né, na audiência de instrução. Então ele pode mudar a versão dele na audiência. E você, enquanto juiz, escuta da boca dele que ele é inocente, mas viu lá no começo do processo, lá no acordo de não persecução penal, que ele confessou a prática delituosa. O que você vai fazer? Hein? O que você vai fazer? Sendo que existe prova de que ele praticou a infração penal mesmo, né? Tirando a própria confissão. Concorda comigo que essa imparcialidade do juiz restou completamente prejudicada? Eu entendo que sim, talvez você entenda que não, e tá tudo bem, é só uma questão de entendimento. Mas perceba que aqui, inevitavelmente, vai sim comprometer a imparcialidade do juiz. Então esse é um problema de ordem prática. Talvez alguns de vocês mais atentos estejam prevendo o seguinte: professor, mas a competência do acordo de não persecução penal
é do juiz das garantias, né? E existe ali a incomunicabilidade do juiz das garantias com o juiz da ação penal, de modo que o juiz da ação penal não vai ter acesso a esses elementos aqui, etc, etc, etc. Então, se eventualmente o juiz das garantias voltar a ter vigência no nosso ordenamento, quer dizer então que vai funcionar belezinha. Não é assim também, tá? Existe outro problema de ordem prática nessa situação, que é a seguinte: quando o sujeito ele descumpre o acordo de não persecução penal, um dos efeitos desse descumprimento, além da possibilidade de oferecer denúncia, é a possibilidade que o Ministério Público tem de não oferecer proposta de suspensão condicional do processo, tá? Que é outro instituto despenalizador. Aí acompanha comigo o seguinte raciocínio. O Ministério Público vai lá e oferece a denúncia desse carinha aqui, que descumpriu o acordo. E ao oferecer denúncia, o MP tem que justificar por que ele não está propondo a suspensão condicional do processo. Ele vai lá e justifica: excelência, estou deixando de oferecer a proposta de suspensão condicional do processo, uma vez que o acusado ele descumpriu o acordo de não persecução penal. E você, enquanto juiz, vai pensar o seguinte: bom, se ele descumpriu o acordo, é porque ele realizou o acordo. E se ele realizou o acordo, é porque ele confessou a prática delituosa. Ah, professor, mas não tem nada a ver, porque o juiz não vai poder utilizar os elementos da fase investigativa. Beleza, não pode. Mas você, enquanto juiz, sabendo disso, você vai pensar diferente, não vai? Claro que vai. E, de certa forma, também a sua imparcialidade restará prejudicada. Ou seja, existem problemas de ordem teórica e problemas de ordem prática aqui em relação a esse requisito, né? E até mesmo nem precisaria existir, porque a confissão do acusado não é exigida em outros institutos despenalizadores, ok? Então esses são os pontos que eu achei interessante trazer para vocês a respeito aqui desse requisito. O terceiro requisito é que, para que o MP possa oferecer essa proposta de acordo de não persecução penal, tem que ser uma infração penal cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa, ok? Então, se for, por exemplo, um crime de roubo, né, ainda que exista uma causa de diminuição que vai enquadrar a pena no patamar exigido pelo caput, não poderá ser oferecida, porque tem violência ou grave ameaça à pessoa. O dispositivo não diz violência ou grave ameaça à pessoa, e sim violência ou grave ameaça, mas a doutrina pressupõe que seja violência ou grave ameaça à pessoa. Outra discussão relevante a respeito disso é o seguinte questionamento: e se houver violência culposa no crime, né? Por exemplo, calma lá, já estou adiantando, um pontinho antes, tá? Depois a gente fala de violência culposa. Primeiro aqui, para eu não me perder, aqui aplica-se tanto ao crime quanto à contravenção penal? Sim, a resposta é sim. Você pode oferecer esse acordo tanto para infrações penais que se configurem como crime, como para infrações penais que se configurem como contravenção, porque o texto de lei ele diz infração penal. E infração penal é o gênero que desse gênero decorre as espécies crime e contravenção penal. Então sim, crime e contravenção cabem esse acordo aqui, desde que, é claro, sejam obedecidos os demais requisitos, né? Agora sim entra a questão da violência culposa. Imagine, por exemplo, um crime de lesão corporal. Seria possível oferecer esse acordo? A resposta é sim, né? Um crime de lesão corporal culposa, onde a violência é culposa. A resposta é sim, de acordo com a doutrina majoritária. Beleza? Ponto importante aí para a sua prova, e não só de acordo com a doutrina majoritária, mas também de acordo com esse enunciado aqui, que é de um órgão que tem o maior nome de órgão do direito brasileiro, que é o enunciado 23 do Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União e do Grupo Nacional de Coordenadores do Centro de Apoio Criminal. Isso é um órgão, tá bom? O que diz o enunciado: é cabível o acordo de não persecução penal nos crimes culposos com resultado violento, uma vez que nos delitos desta natureza a conduta consiste na violação de dever de cuidado objetivo por negligência, imperícia ou imprudência, cujo resultado é involuntário, não desejado e nem aceito pelo agente, apesar de ser previsível. Ok? Terceiro requisito, mas temos ainda um último requisito, que é a pena mínima inferior a 4 anos. Então, para que o Ministério Público possa
promover esse acordo, a pena mínima combinada no tipo penal tem que ser inferior a 4 anos. O que é importante falar sobre isso? Bom, o que acontece se eventualmente estiverem presentes causas de aumento ou diminuição de pena, que vão necessariamente interferir nesse mínimo de pena combinado no tipo penal. Bom, pessoal, primeiro que causas de aumento e causas de diminuição de pena são aquelas situações que a lei prevê frações, exatas de aumento que vão incidir na terceira fase da dosimetria. Trouxe aqui para vocês 2 exemplos muito famosos de causas de diminuição e causas de aumento. Uma causa de diminuição é o próprio crime tentado. Olha só. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Essa é uma causa de diminuição. Um exemplo de causa de aumento é o crime de furto majorado. Olha só, não majorado, mas enfim, a causa de aumento do crime de furto. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Perceba aqui uma causa de aumento, né? Então, quando você coloca essa causa de aumento e essa causa de diminuição na pena mínima combinada em infração penal, certamente essa pena terá uma alteração. Nesse caso, terá alguma consequência? Sim, terá consequência, e isso quem diz pra gente é o próprio texto legal, é o próprio artigo 28A, parágrafo 1º. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Então, colocou a causa de aumento e colocou a causa de diminuição, enquadrou e não enquadrou do requisito, terá sim consequências. Bem, esses foram os requisitos, ok? Só que antes da gente passar para as condições, que são as obrigações por parte do investigado, eu preciso tratar com vocês a respeito das vedações à celebração do acordo de não persecução penal. Ou seja, não basta que a situação fática se enquadre nos requisitos do caput do artigo 28A. É preciso ainda que não esteja configurada uma das hipóteses de vedação que a própria lei traz pra gente, E essas vedações estão previstas lá no artigo 28A, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. E vale ressaltar, vale mencionar que eu acabei de fazer um café muito maroto aqui pra mim, E por força da edição, você nem percebeu. Inclusive sim, a aula está longa e inclusive sim, a gente deve estar na metade dessa aula aqui. Quero aqui com vocês esgotar essa matéria, tá? Então temos ainda um bom tempo de aula. Seguinte, quais são essas vedações aqui? Primeira coisa, não será cabível esse acordo de não persecução penal se, por força do que diz a própria lei, se for cabível o instituto da transação penal. A transação penal é outro instituto despenalizador que é previsto lá na lei dos juizados especiais criminais. Aqui o legislador entendeu por melhor, dar uma preferência para a transação penal. Então, se couber a transação penal, se encaixar nos requisitos da transação penal, não caberá o acordo de não persecução penal. Lembrando que a transação penal está prevista no artigo 76 lá da lei do GCRIM. Segunda vedação, se o investigado for reincidente ou houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas, tá? Esse texto aqui também é um dos textos mais questionados a respeito do pacote anticrime, a respeito do acordo de não persecução penal, Então, primeiro, qual que é a ideia aqui? Se o sujeito, ele faz da atividade criminosa o meio de vida, ele não merece aqui, portanto, esse acordo de não persecução penal. Essa é a ideia central. Então, ele sendo reincidente, já não caberá esse acordo aqui. E não é só a reincidência específica, ou a reincidência genérica, a reincidência propriamente dita que vai obstar o oferecimento do acordo, mas também situações onde, olha só, elementos probatórios indicarem conduta criminosa habitual. E não confunda conduta criminosa habitual com crime habitual, são situações diferentes, Só que o ponto mais questionado aqui desse texto legal é a parte que fala, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas, ou seja, se ainda assim esse sujeito tiver vários crimes ali na sua ficha criminal, se essas infrações penais, é claro também que não pode ser um mundo
de infrações penais. Caso contrário, não será razoável você propor esse acordo, né? Aí entra naquele elemento de discricionalidade do ANPP. Mas aqui diz o seguinte: se existir algumas infrações penais, mas elas forem insignificantes, poderá o Ministério Público poderá o Ministério Público ainda assim propor esse acordo de não persecução penal. Só que o X da questão aqui é o seguinte: o que quer dizer essa expressão aqui? Infrações insignificantes. Eu posso considerar como sinônimo, como significado desse termo, o princípio da insignificância, ou seja, aquelas infrações penais que não lesionam o bem jurídico, que a lesão ao bem jurídico é insignificante, ou seja, o texto aqui ele traz um sinônimo de princípio da insignificância. A doutrina, sobretudo o nosso professor Renato Brasileiro, entende que não, tá? Entende que aqui, quando o texto normativo diz insignificantes, ele não trata necessariamente de infrações penais que cabe o princípio da insignificância. Por quê? Porque o princípio da insignificância é justamente aquelas infrações que vão causar atipicidade material da conduta. Então, se existe atipicidade material da conduta, não há nem que se falar em crime, né? Então, nesse caso, não deveria ser proposta o acordo de não persecução penal. Então, ele afasta, né, o professor, a doutrina, afasta esse entendimento de infrações penais do princípio da insignificância para entender que, na verdade, aqui o texto normativo ele deve ser interpretado com o sentido de que a lei quis dizer infrações penais de menor potencial ofensivo. Esse, inclusive, é o entendimento expresso no enunciado daquele órgão gigantesco que eu não vou repetir para vocês, mas está escrito aí na sua telinha. Não caberá acordo de não persecução penal se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas, entendidas essas como delitos de menor potencial ofensivo, né? Então o texto traz insignificantes, mas acredito que, assim como se posicionou a doutrina, a jurisprudência, com o passar dos anos, passaram também a ter esse entendimento no sentido de que, evidentemente, não é infração penal insignificante, mas sim infrações penais de menor potencial ofensivo, né? Entendidas essas como as contravenções penais e aquelas cuja pena máxima não ultrapasse os 2 anos, beleza? Bom, terceira vedação aqui: ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Aqui é bem simples, né? O Estado não é a casa da mãe Joana, né? O Poder Judiciário não é a casa da mãe Joana. A gente tem que, preferencialmente, dar uma atenção especial àquelas pessoas que são primárias, né? Se a pessoa tem como meio habitual de vida o crime e já realizou acordo de não persecução penal nos últimos 5 anos, não tem porquê, não é razoável, né, permitir que ele realize outro acordo de não persecução penal. E perceba que não é só em relação ao acordo de não persecução penal, mas também em relação à transação penal e à suspensão condicional do processo, que também são outros institutos despenalizadores, ok? E por fim, a última vedação: os crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, né? E aqui tem um ou muito importante, que eu até destaquei para vocês: ou praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Olha só por que é importante esse ou aqui. O que diz a primeira parte desse inciso? Lembrando que são incisos presentes, olha só, lá nos incisos. São incisos presentes no artigo 28A, parágrafo 2º. O que diz esse inciso aqui? Primeira parte, olha só: nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar. Quando você lê âmbito de violência doméstica ou familiar, a primeira coisa que vem na sua cabeça é necessariamente Lei Maria da Penha e agressão contra mulher, né? Só que nesse caso aqui, por uma interpretação literal, você acaba concluindo que essa primeira parte aqui destina-se também ao homem, né? Então, se essa violência aqui, seja ela psicológica, seja ela física, for cometida contra o homem,
No contexto de violência doméstica, também caberá essa vedação. Já a segunda parte não, a segunda parte ela já faz essa restrição, né? A segunda parte do texto já faz essa restrição, olha só, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Ok? Então essas são as vedações previstas no texto normativo. Agora sim nós entramos no campo das condições que serão impostas ao investigado. Como assim condições? Bom, perceba que é um acordo, né? Lembre-se do conceito do professor. O acordo de não persecução penal é um contrato, né? É um acordo extrajudicial. Se é um acordo, se é um contrato, é claro que decorrerão desse contrato, desse acordo, obrigações para as duas partes, correto? Qual que é a obrigação do Ministério Público? Se abster de oferecer a denúncia, né? De não perseguir judicialmente aquele sujeito. E já as obrigações do acusado serão justamente essas condições, né? Prestar um serviço à comunidade, reparar um dano e assim por diante. São justamente essas as condições que nós veremos aqui nesse slide, tá? De maneira bem rápida, porque não há muito o que comentar a respeito deles. Primeira condição, primeiro tenho que fazer aqui uma ressalva para vocês, né? Por que é condição e por que não é pena? Qual que é a diferença? Por que nós não podemos chamar isso aqui de pena? Por que nós não podemos chamar essas condições de pena? Simplesmente pelo fato de que falta a essência da pena, que é o quê? Que é a coercibilidade, que é a maior característica da pena. Se o Estado impõe uma pena ao sujeito, e a pena é aquela consequência da sentença penal que transita em julgado, se o Estado impõe a pena ao sujeito e o sujeito ele não cumpre espontaneamente, ele será coagido a cumprir aquilo lá, né, com a força do Estado. Já em relação às condições, não. Lembre-se de que estamos diante de um acordo, de um contrato, um acordo de não persecução penal. Estamos diante da manifestação de vontade. Se eventualmente existir o descumprimento, a não observância dessas condições, haverá rescisão desse acordo, né? E o Estado não vai coagir o sujeito a ir lá e cumprir com as suas condições. Muito pelo contrário, vai acabar o acordo ali, né? Vai ocorrer a rescisão desse acordo e o Ministério Público então vai oferecer a denúncia. Elas estão previstas no artigo 28A, né, nos incisos do artigo 28A, e elas podem ser aplicadas cumulativamente ou alternativamente. Quais são elas? Inciso 1, reparar o dano ou restituir a coisa, exceto na impossibilidade de fazê-lo. E inciso 2, renunciar voluntariamente a bens, direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3 em local indicado pelo juízo das execuções. Tá? Veremos isso daqui a pouco. É no juízo das execuções, que essa fiscalização será realizada. 4. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal à entidade pública de interesse social a ser indicada pelo juiz da execução, olha aqui novamente, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, ou, por último, cumprir por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então perceba aqui que a lei ela abre certa autorização aqui para que o MP ele possa propor outra condição que não esteja prevista aqui no artigo 28A dentre esses incisos. Por exemplo, uma limitação a finais de semana. E aí a gente pode pegar emprestado, inclusive, aquelas penas previstas lá no artigo 43, 44 do Código Penal, que são as penas restritivas de direito. Mas lá é pena, aqui é condição, ok? Bom, ponto importante aqui. Quando existir a homologação do acordo de não persecução penal, qual será o órgão competente, né, onde será realizada a fiscalização do cumprimento dessas medidas, né? Embora, pessoal, essas condições não sejam enquadradas como pena, não sejam consideradas como pena por faltar justamente a coercibilidade, por faltar justamente essa característica que é inerente às penas, embora tudo isso que eu falei para vocês,
As condições desse acordo de não persecução penal serão fiscalizadas pelo juiz das execuções, pelo juízo das execuções, na forma do artigo 28A, parágrafo 6º, né? Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie a sua execução perante o juízo de execuções penais, ok? Espero que você esteja aí com o seu vademecum aberto, espero que você esteja realizando os devidos grifos, né? Então perceba que aqui eu não estou tratando com vocês necessariamente a ordem sequencial do texto normativo, porque a minha função aqui é justamente dar aula e achar o método mais didático para que você aprenda essa matéria. Mas ainda assim, nós indiretamente iremos esgotar esses artigos aí do acordo de não persecução penal. Ok? Agora uma questão muito importante que é o controle jurisdicional. Qual é a pergunta, qual é o questionamento que se faz a respeito desse controle jurisdicional? A gente viu que esse ANPP é um acordo realizado entre Ministério Público e acusado, ou seja, não existe ali a participação durante a realização do acordo do juiz, do magistrado, tá? É algo exclusivamente em relação ao Ministério Público e o investigado, ok? Ok. Mas existe algum tipo de controle posterior do juiz, do judiciário? Porque em outros institutos despenalizadores, na maioria deles, nós não verificamos esse controle. A pergunta é a seguinte: esse acordo tem ou não tem que ser homologado pelo juiz competente? A resposta é sim, ele precisa ser homologado pelo juiz competente. Então é necessário o juiz homologar o ANPP? Resposta é sim, importante para a sua prova. Olha só, artigo 28A, parágrafo 4º. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença de seu defensor e sua legalidade, ok? Então, houve ali uma audiência interna entre acusado e Ministério Público. Posteriormente, quando for firmado esse ANPP, existirá uma audiência entre o juiz e o acusado, juntamente com o seu defensor, para avaliar ali a legalidade desse acordo e, sobretudo, para avaliar se, né, houve algum tipo de coação em cima desse investigado, né? Mas é interessante mencionar para vocês que a homologação não é a única decisão possível do juiz em relação ao acordo de não persecução penal. O juiz, quando estiver diante do acordo de não persecução penal, depois que o Ministério Público realizar esse acordo, né, ele pode, o juiz, realizar uma dentre 3 possíveis decisões, né? Então, é feito o acordo, é encaminhado ao juiz, e o juiz, com o acordo em mãos, ele pode fazer 3 coisas. Quais são elas? Primeira, já falei para vocês, ele pode homologar esse acordo, né? Ele dizendo que está tudo ok, é legal, é adequado, é suficiente, e ele vai lá e passa a caneta e está devidamente homologado. É a previsão do 28A, parágrafo 6º. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo da execução penal. Mas pode ser que o juiz olhe esse acordo de não persecução penal e ele interprete que aquelas condições estabelecidas pelo Ministério Público, elas são insuficientes, elas são inadequadas ou elas são abusivas, tá? Não confunda condições com os requisitos, ok? Estamos falando aqui agora das condições. Pode ser que o Ministério Público ele tenha estabelecido muitas condições e tenha estabelecido condições muito abusivas. Nesse caso, poderá o juiz fazer o quê? Devolver ao Ministério Público esse ANPP para que ele reformule essas condições. Não confunda condições, porque senão você vai confundir o tipo de conduta que o juiz pode ter. Nessa situação, enquadra-se ali no parágrafo 5º, né, que o juiz devolve para o MP para reformulação. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições, perceba que são condições, não requisitos. Requisitos veremos na terceira possibilidade de decisão. Dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com a concordância do investigado e seu defensor, beleza? Segunda possibilidade de decisão. Acontece o seguinte, acontece que pode o juiz pegar esse ANPP
e verificar que as condições estão ok. Bom, ok, estão adequadas, mas pode ser que ele verifique que não preencha os requisitos. Requisitos esses previstos lá no caput do artigo 28A. Daí decorre a importância de você diferenciar os requisitos das condições, né? Então, se for requisito, vai dar a possibilidade para que o juiz, se não observados esses requisitos, o juiz recuse essa homologação, né? Então, se por exemplo for um crime com a pena superior a 4 anos, se por exemplo o sujeito não confessar a infração penal, se por exemplo for um crime cometido com violência ou grave ameaça e mesmo assim o Ministério Público propor esse acordo, o juiz ele pode recusar a homologar esse acordo. É o que diz o artigo 28A, parágrafo 7º. O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. E essa adequação aqui é justamente a situação anterior, onde as condições são abusivas, insuficientes ou inadequadas, o juiz manda readequar e o MP vai lá e não adequa. Nesse caso, ele pode recusar também a homologação, ok? Ponto importante aqui agora, tá? O juiz foi lá e recusou essa homologação. Caberá algum recurso dessa decisão? Sim, caberá o recurso em sentido estrito, que é mais uma novidade legislativa do pacote anticrime, que passou a inserir mais um inciso lá no rol do artigo 581 do Código de Processo Penal, que prevê as hipóteses de recurso em sentido estrito. Olha só, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, inciso 25, que recusar a proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A desta lei. Beleza? Agora uma questão muito importante também. Todas elas são importantes, né? Mas essa daqui tem um grau de importância significativo. Seguinte, nós vimos que existe uma coisinha chamada discricionariedade, né? O acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do acusado. Existe uma discricionariedade, beleza? Então o Ministério Público ele vai lá, analisa os requisitos, verifica, além dos requisitos, se é adequado, se é suficiente para promover a reparação e a prevenção daquela infração penal. Estando ok, ele vai lá e oferece essa proposta de acordo de não persecução penal. Mas e se eventualmente o Ministério Público ele se recusar a propor esse acordo de não persecução penal e não justificar por que não está propondo, né? Então, imagine a seguinte situação. O sujeito é acusado e ele manifesta o interesse de realizar esse acordo de não persecução penal. Ele se encaixa em todos os requisitos, sobretudo a infração penal com pena inferior a 4 anos, né? Ele não tem reincidência, não tem nada. Só tem um crimezinho ali que ele praticou agora, que tem ali a pena máxima de 2 anos e ele quer realizar esse acordo de não persecução penal. A gente sabe que existe a discricionariedade por parte do Ministério Público, mas é uma discricionariedade regrada. Por quê? Porque ele precisa justificar o porquê de que ele não está, por exemplo, propondo esse acordo de não persecução penal. Então, o que acontece se, por exemplo, o Ministério Público ele se recusar injustificadamente da não proposição, do não oferecimento do acordo de não persecução penal? O acusado ele pode realizar alguma coisa, ter alguma conduta que a lei prevê para esse acusado, ainda que não seja um direito subjetivo? A resposta é sim, existe, né? E nós veremos na sequência. Mas olha só que interessante, embora seja uma discricionariedade, ele precisa justificar, né? O MPO, estou deixando de oferecer esse acordo, né? Mas é por isso, isso e aquilo. Se ele recusar injustificadamente, né? Embora esteja nos requisitos legais, o que o acusado pode fazer? Ele pode pedir ao juiz para que ele realize a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, ok? Então, esses autos são encaminhados ao órgão superior do Ministério Público, o órgão de revisão do Ministério Público, para que ele possa, nesse caso, analisar se é o caso ou não de oferecimento desse acordo de não persecução penal. O que diz o texto? Ó, no caso de recusa por parte do Ministério Público em propor acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. O artigo 28, ele trata justamente daquelas situações onde o inquérito policial é arquivado e a parte não concorda, né? Então, ele utiliza ali uma certa analogia em relação ao artigo 28, beleza?
Próximo item, descumprimento injustificado das obrigações assumidas pelo investigado. Agora, o que acontece se, eventualmente, esse investigado não cumprir as condições que lhe foram impostas, né? Ou seja, não cumprir com a sua obrigação. Nesse caso, se ele eventualmente não cumprir com a sua obrigação, esse acordo de não persecução penal será rescindido, né, dando a possibilidade do Ministério Público agora oferecer a denúncia. E isso quem diz pra gente é o artigo 28A, parágrafo 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Uma questão muito interessante aqui é a respeito de qual é o juízo competente para realizar essa rescisão, uma vez que nós sabemos que a fiscalização dessas condições se dá por parte do juízo das execuções. Então, uma lógica, né, nos induziria a pensar que caberia também ao juízo das execuções realizar a rescisão desse acordo. Mas a verdade é que não, né? O que é entendido atualmente pela doutrina e também por esse conselho com um nome gigante, é que, na verdade, o órgão responsável para realizar essa rescisão é o juiz que realizou a homologação, na forma aqui denunciado 28, que você pode verificar na sua tela, pode dar pausa e pode printar, ok? Outra questão importante é o reflexo na suspensão condicional do processo, né? Bom, uma vez que o sujeito acusado, ele deixa de cumprir injustificadamente as condições que lhe foram impostas, o Ministério Público ele pode utilizar isso como argumento para que, quando for oferecer a denúncia, ele deixe de propor a suspensão condicional do processo, ok? E aqui faz aquela ponte, aquela ligação em relação àquilo que eu disse a respeito da imparcialidade do juiz, né? Então, se o MP está deixando de oferecer a suspensão condicional do processo porque o sujeito ele descumpriu o ANPP, quer dizer que ele realizou o ANPP, quer dizer que ele confessou a prática delituosa, o que automaticamente influenciaria, né, direta ou indiretamente, a sua imparcialidade, né? Isso está previsto no artigo 28, parágrafo 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo. Bem, vimos aqui o que acontece quando o sujeito ele descumpre as condições, mas e se ele cumprir certinho, corretinho, bonitinho essas condições que lhe foram impostas? O que acontece quando as condições são cumpridas integralmente? A resposta é extinção da punibilidade, né? Então existe aqui, a partir de agora, a partir do ANPP, uma nova causa de extinção da punibilidade, que é o cumprimento integral do acordo de não persecução penal, né? Artigo 28A, parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade. E aqui, no caso, o juízo competente para declarar extinta a punibilidade também não é o juiz das execuções, segundo o entendimento doutrinário, e sim o juiz que homologou esse acordo aqui, né? E quais são os reflexos do cumprimento deste acordo de não persecução penal na folha de antecedentes criminais? Bom, primeiro que se o sujeito não cumpriu o acordo, vai existir o processo mesmo assim, e não há que se falar aqui em efeitos do acordo, ok? Mas se eventualmente ele cumprir esse acordo de não persecução penal e tiver a sua punibilidade extinta, não constará nenhum crime, nenhum acordo na sua folha de antecedentes criminais, né? Daí decorre a vantagem dele realizar esse acordo de não persecução penal, ok? Não será submetido apenas, e sim, a condições, e ao final, quando cumpridas essas condições, não constará nenhuma notificação, nenhum registro na sua folha de antecedentes criminais, né? A celebração, e aqui o fundamento é o parágrafo 12 do 28A, a celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2º deste artigo. O que diz o parágrafo 2º deste artigo? Ele trata justamente daquela situação onde esse acordo de não persecução penal não poderá ser oferecido quando nos últimos 5 anos o
sujeito investigado já tiver realizado o ANPP, ok? Exceto essa situação, não constará para mais nenhuma finalidade na sua folha de antecedentes criminais. E por fim, já chegando ao finalzinho da nossa aula, daqui a pouco eu falo para você que vai fazer a sua segunda fase, quais são os pontos que eu acredito que a banca eventualmente pode cobrar no atual momento, no atual contexto, com base na construção jurisprudencial atual a respeito desse tema, ok? Mas primeiro em relação à retroatividade, tá? Desse instituto. Bom, o acordo de não persecução penal, ele foi introduzido no nosso ordenamento jurídico, né, por meio de lei formal, através da lei 13.964 de 2019, o conhecido, o famigerado pacote anticrime. A pergunta que se faz é a seguinte: e aqueles casos anteriores ao pacote anticrime, aqueles processos anteriores ao pacote anticrime? Eu poderia fazer com que essa norma, o artigo 28A, que trata do ANPP, ele possa retroagir para atingir fatos anteriores, né, fatos ocorridos anteriormente à entrada em vigor desse acordo de não persecução penal? Pessoal, isso não é tratado pela legislação, então, evidentemente, isso já foi objeto de discussão jurisprudencial, já foi tratado pelo STF, já foi tratado pelo STJ. Vou mostrar para vocês aqui os julgados, mas qual foi a explicação, qual foi a fundamentação e, sobretudo, qual foi a decisão. Bem, esse acordo de não persecução penal, o artigo 28A, ele tem natureza híbrida, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que ele ao mesmo tempo tem natureza de direito material e de direito processual, ok? Isso implica dizer o quê? Se ele tem natureza de direito material, a gente sabe que é uma norma benéfica ao acusado, né? Se retroagir. E a gente sabe que, se for norma penal, norma material, ele pode retroagir. Existe a retroatividade da norma penal mais benéfica, não é? Mas acontece que, ao mesmo tempo, também é uma norma processual. E existe toda a questão do tempus regit actum, né? Que é a norma que vai regulamentar aquele fato processual, aquele ato processual, é a norma que estiver vigente quando ocorrer aquele fato processual. Então, qual foi a interpretação, né, levando em consideração esses dois princípios, qual foi a interpretação dada pelo STJ e pelo STF? Os dois disseram o seguinte: o acordo de não persecução penal, ele pode retroagir, tá? Ele pode sim retroagir a fatos anteriores à entrada em vigor deste acordo, desde que a denúncia não tenha sido ainda oferecida. Entendeu? Ele pode sim retroagir, mas o limite temporal é até o oferecimento da denúncia. Então, se o fato anterior à entrada em vigor do NPP já teve a denúncia oferecida, não poderá então ser proposto o acordo de não persecução penal. E aqui eu trago para você justamente os dois principais julgados, né? Primeiro STJ, depois STF. É possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal desde que não recebida a denúncia. Eu falei oferecimento, mas aqui é recebimento, tá bom? Correção aí, ó. Falei merda. É recebimento, beleza? A partir daí, iniciada a persecução penal em juízo, não há se falar em retroceder a marcha processual. STF, a jurisprudência do STF é no sentido de que o acordo de não persecução penal, a ANPP, aplica-se a fatos ocorridos antes da lei do pacote anticrime, desde que não recebida a denúncia. Então presta bem atenção, o professor acabou de falar merda, o professor acabou de falar que o limite temporal é o oferecimento, mas não é o recebimento, beleza? Importantíssimo aí. Cuidado para não cair em pegadinha de prova, tal como eu caí agora na minha fala, ok? Então esse foi o conteúdo da aula de hoje e agora ainda alguns recados especiais, né, em relação ao pacote anticrime. Primeiro, para você que me assistiu até aqui, e se eventualmente você estiver se preparando para a sua segunda fase em Direito Penal, segunda fase da OAB, saiba que eu tenho um curso de segunda fase, que é o Método Prodígio, um método criado exclusivamente para a segunda fase do exame de ordem, criado para fazer você pensar como um advogado criminalista na sua prova, com simulados, com aulas de direito material, aulas práticas de peça, com resolução de modelos práticos de peça para você conhecer o nosso curso. Clica no link que está aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, ok? E se você é meu aluno, ficou até agora esperando para que eu pudesse falar para vocês sobre a possibilidade de cobrança do acordo de não persecução penal na segunda fase, agora do dia 8 de agosto de 2021, chegou a sua hora, tá? Primeiro, alguns alunos vieram me perguntar, né, isso já faz tempo, qual é a possibilidade do acordo de não persecução penal ser cobrado na minha provinha de segunda fase. Pessoal,
É claro que existe a possibilidade, né? O pacote anticrime ele está em vigor, né? Parcialmente, existem sim alguns pontos que estão com a eficácia suspensa, mas ele está em vigor e você sabe que a banca curte uma novidade legislativa. Então, é muito provável que, assim como aconteceu na primeira fase, na segunda fase desse exame também seja cobrado o pacote anticrime. E um dos principais pontos é justamente o acordo de não persecução penal. Mas acontece também que o acordo de não persecução penal é um tema que ainda é muito cru na doutrina, você percebe, e na jurisprudência sobretudo. E você já percebeu aqui no decorrer dessa aula que existem muitas divergências, existem muitas lacunas, muitos pontos cinzentos que agora que a doutrina e a jurisprudência está se consolidando em relação a alguns pontos, né? E você bem sabe que o atual momento da FGV é um pouquinho complicado com relação à OAB, né? Então, certamente ela não vai querer, eu acredito, tá? Eu acredito, aqui é um achismo meu, ela não vai querer inovar tanto assim na prova, não vai querer causar nenhuma surpresa e vai querer certamente evitar anulações. Por tradição, a banca já evita pontos espinhosos, já evita divergências jurisprudenciais e só cobra aquilo que efetivamente é consolidado. Mas ainda assim, existem pontos que eu acredito que a banca pode explorar. Eu selecionei aqui 3 pontos para vocês, né? Um deles é um pouquinho mais espinhoso, eu creio inclusive que vai ser até mais difícil, mas ainda assim eu tenho que trazer para vocês aqui. O primeiro diz respeito à recusa da homologação. Lembra que durante a aula nós vimos que uma das 3 possíveis decisões do juiz, quando for realizar o controle judicial, jurisdicional do ANPP, uma das 3 possíveis decisões é a recusa a esse acordo? Pois é, qual é o recurso que caberá da recusa desse acordo? O recurso em sentido estrito. E o recurso em sentido estrito é uma peça que é bastante cobrada pela FGV, uma das favoritinhas. Então, uma possibilidade de ser cobrado o pacote anticrime é justamente numa situação onde é explorado no caso prático ali que houve a proposta, mas ela foi recusada pelo juiz e dessa recusa do juiz você vai lá e interpõe um recurso em sentido estrito. E o fundamento do seu rédio será, portanto, o artigo 581, inciso 25, é isso, né? O 25 ou 24, mas acho que é o 25. Verifiquei na sua apostila, que é o inciso novo que foi introduzido, que é o inciso que cabe em relação à recusa desse acordo de não persecução penal, ok? Pode ser que sim? Pode, mas eu acho que também não é tão provável assim. Mas tá aí, uma hora ou outra pode cair. Segundo ponto é o seguinte, nós vimos que uma das necessidades, né, que se impõe à realização do acordo de não persecução penal, lá prevista no caput do artigo 28, é a necessidade de, durante a realização desse acordo de não persecução penal, estar presente o advogado, o defensor do investigado, o defensor do acusado, né? Então tem lá audiência interna entre o investigado e o Ministério Público. O acusado necessariamente, por força do previsto no 28A, necessariamente tem que estar auxiliado por um defensor, né, sendo um advogado particular ou até mesmo um defensor público. Se eventualmente esse carinha não estiver auxiliado, estamos diante de uma causa de nulidade, ok? Nulidade. Isso, para ser cobrado em peça, é mais difícil, porque se houve o acordo de não persecução penal, quer dizer que então possivelmente já foi extinto o processo. Então é mais provável que essa situação de nulidade seja cobrada em questões dissertativas, ok? Então fique esperto em relação a isso. Nesse caso, eu entendo que o fundamento seria o artigo 564, é isso mesmo? 564, inciso 4, né? Quando não é observada uma formalidade essencial do ato. Então esse é o segundo ponto aí que pode ser cobrado na sua prova, e esse eu acho que é o mais provável, porque esse não há muito que ser discutido pela jurisprudência, né? É um tema maduro, não tem o que ser questionado, é uma causa de nulidade e é mais fácil de ser explorado. Então olha só o cheirinho de prova. Se isso aqui cair, rapaz do céu, isso aqui vai virar um corte, eu vou colocar lá no Instagram. Em falar em Instagram, segue lá, @prof.cebrian, ok? Vamos divulgar aí o trabalhinho, @prof.cebrian. E se você é meu aluno, se você me segue no Instagram, deixa um salve aqui, professor, salve, salve Cebrian, manda uma mãozinha assim, professor, eu tô aqui, para saber que você veio de lá. E o terceiro ponto, que é o ponto mais espinhoso, é quando existe, né, essa recusa injustificada do MP em oferecer esse acordo de não persecução penal. Ainda um pouco difícil a gente compreender como que isso pode ser cobrado em peça na sua prova, mas talvez seja colocado em um caso prático de resposta à acusação.
Ok, eu entendo como o mais provável. Então vem aquela resposta à acusação, né? Você é citado para apresentar a resposta à acusação e você verifica que inicialmente o Ministério Público ele não ofereceu o acordo de maneira injustificada, por aquelas razões que eu trabalhei com vocês no começo, no meio da aula, né? Então houve a não proposta de ANPP por razões injustificadas. Nesse caso, eu acredito que poderia existir uma tese sim. Nesse caso, você pediria a remessa desses autos aqui para o órgão superior, para a instância superior do Ministério Público, na forma do artigo 28A, parágrafo 14. Então peça a remessa, né, desses autos para o órgão superior do Ministério Público para que ele possa analisar a viabilidade de oferta do ANPP. E eu pediria também, se eu tivesse na sua pele, né, uma nulidade. Não sei como a jurisprudência vai tratar esse tema mais para frente, como nulidade ou não, mas eu pediria também a nulidade em relação a essa ausência de proposta de ANPP injustificada, né? Porque é aquela história, na segunda fase, o que abunda, o que sobra não prejudica, em regra, né? Então, se você alegar uma tese a mais, não terá problema. Então, eu pediria a remessa, né? Pediria a primeira nulidade, com a posterior remessa dos autos para o órgão superior do Ministério Público, ok? Esses são os 3 pontos que eu acredito que de alguma forma podem ser tratados na sua prova. Beleza? Então é basicamente isso. Espero que você de coração tenha compreendido esse tema. Se gostou, dá aqui o seu like, comenta o vídeo, por favor, para fomentar o algoritmo. Se inscreva no canal e caso seja interessado, conheça os nossos cursos de segunda fase, clicando no link que está na bio aqui desse vídeo. Na bio não, na descrição ou no primeiro comentário, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima aula. Fui! E boa prova, hein? Boa prova para você que vai fazer a prova amanhã, domingo, dia 8 de agosto, beleza? Fui, tchau!